Você está no canal Inteligência do Medo. Aqui, o desconhecido ganha voz e cada história é uma jornada pela escuridão que habita o impossível. Prepare-se para enfrentar o inexplicável, onde o medo não apenas assombra, mas pensa. A história de hoje começa agora. O cemitério da Rua Augusta. A névoa rastejava pelo chão, cobrindo o cemitério como um véu espectral. Era uma noite como qualquer outra para Osvaldo, o vigia do cemitério da Rua Augusta. Aos 56 anos, ele já havia se acostumado ao silêncio inquietante e às sombras que pareciam ganhar vida na escuridão. Contudo, nas últimas semanas, algo havia mudado. O menino, sempre o mesmo, surgia ao anoitecer, atravessando os portões enferrujados sem fazer barulho. Ele era magro, os cabelos desgrenhados e tinha olhos fundos que refletiam uma dor insuportável para alguém tão jovem. Todas as noites, ia até uma lápide específica, ajoelhava-se e chorava. Passava cerca de 1 hora ali murmurando palavras incompreensíveis antes de desaparecer novamente. No início, Osvaldo não se envolveu. Ele era pago para manter o lugar seguro, não para bisbilhotar a vida de estranhos. Mas o comportamento do garoto começou a incomodá-lo. Como uma criança tão pequena podia sair de casa sozinha todas as noites? E por que ninguém vinha buscá-lo? Numa dessas noites, movido pela curiosidade e um instinto de proteção que não entendia completamente, Osvaldo decidiu confrontá-lo. A névoa estava especialmente densa e o vento frio soprava com força. Ele se aproximou devagar, os passos abafados pelo solo úmido. "Ei, garoto!" chamou, tentando parecer amigável. O menino levantou a cabeça devagar. Os olhos estavam vermelhos, as bochechas riscadas de lágrimas. "O que você quer?" perguntou ele com uma voz rouca e frágil. "Nada. Só quero saber o que faz aqui, sozinho a essa hora." O menino hesitou, apertando o casaco surrado contra o peito. "Minha mãe está aqui", respondeu, apontando para a lápide diante dele. Osvaldo olhou para a inscrição na pedra. Helena Fontes, amada mãe e esposa. 1987-2024. "Sinto muito pela sua perda", disse o vigia, genuinamente. "Mas isso não é lugar para você, principalmente à noite. Onde estão seus pais?" O menino balançou a cabeça lentamente. "Não consigo ir embora. Ela também não." Osvaldo franziu o senho. "Como assim?" O garoto apertou os lábios, os olhos cheios de uma espécie de dor contida misturada com algo que Osvaldo não conseguiu identificar. "Ela foi amaldiçoada. Uma bruxa colocou um papel na boca dela e arrancou sua língua. Agora sua alma está presa aqui." O vigia sentiu um arrepio subir pela espinha. A história era absurda, mas a seriedade no olhar do menino o fez hesitar. Isso é verdade?" "Você não acredita", respondeu o garoto com um suspiro resignado. Osvaldo coçou a cabeça, desconfortável. "Olha, garoto, se precisar de ajuda, preciso, mas ninguém nunca ajuda." Nos dias que se seguiram, Osvaldo não conseguia parar de pensar no menino. Algo em sua história não fazia sentido, mas ele não conseguia ignorar a sensação de que havia algo mais. Quando o garoto voltou na noite seguinte, o vigia decidiu tentar entender melhor. "O que você quer dizer com 'não consegue ir embora'?" perguntou, se ajoelhando ao lado dele. O menino olhou com aqueles olhos grandes e brilhantes. "A bruxa roubou algo da minha mãe. Se eu conseguir pegar de volta, ela vai descansar em paz." "Que bruxa?" "Ela mora na floresta, perto daqui." Osvaldo hesitou. Já havia ouvido histórias sobre a floresta, boatos que os moradores locais contavam para assustar os curiosos. Mas eram apenas lendas, não eram? "E como você sabe disso?" perguntou, desconfiada. O menino desviou o olhar. Ela me disse. Na noite seguinte, o menino apareceu mais confiante. Ele trouxe consigo uma vela preta e uma faca pequena, enferrujada. "O que é isso?" perguntou Osvaldo, alarmado. "Vou fazer um ritual para libertar minha mãe. Preciso da sua ajuda." Osvaldo olhou para o menino, depois para os objetos em suas mãos. "Garoto, eu não sei se isso é uma boa ideia." "É a única forma", insistiu o menino, com uma determinação assustadora para alguém tão jovem. Relutante, Osvaldo concordou em segui-lo. Juntos eles atravessaram o cemitério e entraram na floresta. O lugar era ainda mais assustador do que ele se lembrava. Árvores retorcidas, sombras inquietantes e o som constante de galhos quebrando sob seus pés. "Estamos quase lá", disse o menino, apontando para uma clareira adiante. Quando chegaram, o menino acendeu a vela e começou a murmurar palavras em uma língua que Osvaldo não entendia. O ar parecia ficar mais pesado, e uma sensação de desconforto tomou conta do vigia. "Isso não está certo", murmurou ele. De repente, o menino se virou, a faca na mão, os olhos brilhando com uma loucura que Osvaldo nunca tinha visto antes.
Eu preciso de você. Osvaldo recuou, o coração disparado. O que você está fazendo, garoto? Ela disse que precisa de alguém. Se eu te der para ela, minha mãe vai voltar. O vigia tentou argumentar, mas o menino avançou, brandindo a faca com uma força surpreendente. Osvaldo conseguiu se esquivar e correu floresta adentro, o som dos passos do garoto logo atrás dele. A floresta parecia um labirinto interminável, e cada sombra parecia esconder uma ameaça. Ele tropeçou várias vezes, mas a adrenalina o manteve em pé. Finalmente, encontrou um caminho de volta ao cemitério e, sem olhar para trás, correu até sua cabine. Na manhã seguinte, Osvaldo arrumou suas coisas e deixou o emprego. Nunca mais voltou ao cemitério da Rua Augusta. No entanto, a história não terminou ali. Meses depois, os novos vigias começaram a relatar sons estranhos à noite. O choro de um menino, vindo de uma lápide específica. E na floresta, alguns dizem ter visto uma figura pequena, com uma faca enferrujada na mão, esperando por sua próxima vítima. A floresta ao lado do cemitério da Rua Augusta tinha fama de ser um lugar amaldiçoado muito antes da chegada do menino. Os moradores mais velhos da região contavam histórias de pessoas que desapareceram ali, de sons inexplicáveis que ecoavam entre as árvores, e principalmente da existência de uma figura sinistra, a Bruxa da Floresta. Ela era descrita como uma entidade sombria, metade humana, metade fera, que se escondia entre as sombras para capturar aqueles que se aventuravam em seu território. Alguns acreditavam que ela era apenas uma lenda, um conto para assustar crianças desobedientes. Outros juravam que haviam visto seus olhos brilharem na escuridão, que ouviram sua risada ecoar entre os troncos retorcidos. Ninguém sabia exatamente como a bruxa surgira. Algumas histórias diziam que, séculos atrás, uma mulher havia sido acusada de feitiçaria pela aldeia que existia onde hoje ficava o cemitério. Após ser julgada e condenada, ela foi levada à floresta e queimada viva. Porém, antes de morrer, a mulher amaldiçoou todos os que ousassem entrar naquele lugar, prometendo retornar para assombrá-los. Outras versões diziam que ela era uma criatura muito mais antiga, uma manifestação do próprio mal, que atraía pessoas vulneráveis para fazer pactos sômbrios em troca de poder ou vingança. Apesar de ser uma lenda antiga, histórias sobre a bruxa continuavam a circular. Alguns moradores contavam que à noite era possível ver luzes estranhas entre as árvores, como pequenas chamas flutuando, que desapareciam quando alguém tentava se aproximar. Outros falavam de vozes que chamavam por seus nomes, tentando atraí-los para a escuridão. E então havia os desaparecimentos. Não eram frequentes, mas suficientes para alimentar os boatos. Jovens curiosos que entravam na floresta para provar sua coragem, ou viajantes que tomavam atalho e nunca mais eram vistos. A história do menino parecia estar diretamente ligada à bruxa. Quando ele contou a Osvaldo que a bruxa havia colocado um papel na boca de sua mãe e arrancado sua língua, aquilo parecia mais do que uma metáfora. Para o menino era um fato concreto, um crime que ele testemunhara ou fora levado a acreditar que acontecera. Mas por que a bruxa teria feito isso? Alguns acreditavam que ela se alimentava de partes do corpo das pessoas, como a língua, os olhos ou as mãos, para reforçar seus poderes. Outros diziam que o ato de arrancar a língua era simbólico, uma forma de silenciar as vítimas para sempre, prendendo suas almas na floresta. Seja qual fosse a verdade, a ligação entre o menino e a bruxa parecia ir além de sua mãe. Ele falava dela com uma familiaridade perturbadora, como se a conhecesse pessoalmente ou tivesse algum tipo de ligação com ela. A floresta tinha um ar pesado, como se respirasse sozinha. Os troncos das árvores eram tão antigos que pareciam esculpidos por mãos humanas, mas em formas que ninguém conseguia explicar. O solo estava sempre úmido, mesmo nos dias mais secos, e um cheiro acre pairava no ar, como se algo estivesse apodrecendo constantemente. Os poucos que se aventuraram mais fundo na floresta relataram encontrar coisas estranhas. Círculos de pedras dispostos de maneira ritualística, árvores marcadas com símbolos que ninguém conseguia decifrar, e ossos, muitos ossos, espalhados pelo chão ou pendurados em galhos, como oferendas macabras. A floresta também parecia ter sua própria geografia, que mudava para confundir aqueles que ousavam entrar. Caminhos que antes levavam de volta à saída, agora levavam a clareiras sem saída. Sons de passos ecoavam ao redor, mesmo quando ninguém estava por perto. Na mitologia local, dizia-se que a bruxa fazia rituais para capturar as almas daqueles que invadiam seu território.
Ela usava objetos pessoais de suas vítimas, geralmente algo que elas carregavam consigo ou deixavam cair, para criar uma conexão entre elas e a floresta. Diziam também que os rituais sempre envolviam fogo, terra e sangue. Os 3 elementos serviam para invocar forças ancestrais e amarrar as almas ao lugar. E havia a faca. A faca que o menino carregava parecia ser parte de um desses rituais. Sua lâmina enferrujada não era comum, estava marcada com runas antigas, difíceis de interpretar, mas que pareciam vibrar com uma energia maligna. A clareira que o menino levou Osvaldo tinha algo peculiar. No centro, havia uma grande pedra lisa, desgastada pelo tempo, mas ainda assim imponente. Suas bordas estavam manchadas de um tom avermelhado, como se já tivesse sido usada para sacrifícios. Ao redor, árvores formavam um círculo perfeito, suas copas entrelaçadas bloqueando qualquer luz da lua. Era como se aquele lugar fosse protegido, isolado do resto do mundo. Era ali que a bruxa realizava seus rituais mais poderosos. E era ali que o menino, influenciado ou controlado por ela, tentava atrair suas vítimas. Após escapar da floresta, Osvaldo nunca mais voltou ao cemitério. Ele vendeu tudo o que tinha e foi morar em outra cidade, mas o trauma daquela noite o assombrava. Tinha pesadelos constantes, nos quais via o rosto do menino se transformar, olhos brilhando como brasas e dentes afiados como facas. Em suas últimas entrevistas com amigos, ele contou algo que nunca havia revelado antes. Enquanto corria pela floresta naquela noite, ouviu uma voz feminina sussurrando em seu ouvido. Você não escapou de mim, e ele nunca mais teve paz. Até hoje, a floresta ao lado do cemitério da Rua Augusta permanece intocada. Os moradores locais evitam passar por lá e o número de desaparecimentos diminuiu após a saída de Osvaldo. Mas quem se atreve a olhar para o cemitério em noites de lua cheia, jura que pode ver o menino, com a faca enferrujada em mãos, à espera de alguém que tenha coragem suficiente para segui-lo novamente até a floresta. Essa foi a história de hoje. Se você gostou, deixe seu like, inscreva-se no canal e ative as notificações para não perder os próximos mistérios. Aqui no Inteligência do Medo, você encontra histórias sombrias e arrepiantes todos os dias. Obrigado por assistir e até a próxima, se você tiver coragem.